Salve, salve galera, chegando aqui com mais um vídeo debate especialíssimo no canal do Motorsport.com, agora com todos os carros da Fórmula 1 2024 revelados. A gente vai trazer os destaques técnicos e, claro, um pouquinho da nossa opinião sobre cada um deles. Quinta-feira, pós-carnaval, tivemos hoje a revelação do RB20, o carro da Red Bull, para essa temporada 2024. Era o que faltava, né? Nos últimos dias a gente teve a McLaren divulgando o carro de verdade, né? Não só o render. A Mercedes também lançando o seu W15, Ferrari, Aston Martin, na semana anterior as equipes mais de trás do pelotão, e agora eu, Carlos Costa e Isa Fernandes, repórteres do Motorsport.com, a gente troca aqui algumas figurinhas sobre os destaques de cada um dos carros, né? Soluções técnicas que chamaram a atenção também, questões de layout e tudo mais. Isa, seja muitíssimo bem-vinda. Vamos começar com a estrela do dia, RB20, o carro da Red Bull, para 2024. Tivemos o lançamento, como eu disse, nesta quinta-feira, com a presença de Christian Horner, aliás. À esquerda, a gente vê o carro do ano passado, o RB19, e à direita, o RB20 de 2024. Já dá para perceber algumas diferenças. Isa, seja bem-vinda. Já resume para a gente o que teve de destaque nesse carro taurino. Manda bala. Oi, Carlos. Oi para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, o RB20 ele chamou bastante atenção, porque durante, a semana, durante aí as férias, a gente via a turma ali, da parte técnica da Red Bull, batendo na tecla que eles estavam um pouco preocupados com a evolução do RB20, porque eles achavam que eles tinham sido conservadores demais em relação ao que eles apresentaram no RB19, para o que eles trouxeram para o RB20, só que quando chegou a hora, todo mundo ficou de queixo caído, né? O Adrian Newey, ele foi ali na contramão de todo mundo, porque todo mundo esperava que ele fosse pegar ali o que já tinha no RB19 e apenas ir ao extremo com esse carro, para o RB20, mas não. Ele trouxe alguns conceitos que as rivais jogaram fora, que elas não utilizaram, e colocou no RB20. Então, e os pontos assim, principais que foram esses destaques, né? Lembrando que a Red Bull fez o shakedown, acabou vazando fotos e vídeos desse shakedown, mas nessas fotos e vídeos a gente conseguiu ver um pouco do que poderia ser o RB20, mas no render eles esconderam o assoalho, eles esconderam muita coisa, mas ainda assim deu para ver as mudanças que esse carro traz. E aí o que chama a atenção é a parte ali da tampa do motor, que se assemelha bastante com o que a Mercedes trouxe com os dois carros anteriores, do W13 e o W14. O conceito do sidepod é diferente, ainda segue na linha da Red Bull, né? Que ela não segue ali a linha da Ferrari, a linha da Aston Martin naquela banheira, mas é diferente, são sidepods diferentes do que foi apresentado no ano passado, e entra um pouco ali no conceito do zero pod da Mercedes. Não é um zero pod, é sempre bom a gente deixar muito claro, porque eu já vi, né? Durante esse curto tempo do lançamento até gravar aqui, gente, desse vídeo. Eu já vi gente comentando, a Red Bull copiou o zero pod. Ela não copiou o zero pod, ela pegou esse conceito e aplicou no carro dela de uma forma que fosse compatível aí, né, com o carro. E é sempre bom a gente lembrar que o zero pod, ele não era errado. O que foi errado foi a forma como a Mercedes executou essa ideia no carro dela. Só para a gente esclarecer. Mas então, são esses dois principais pontos, né? A tampa do motor e o sidepod, que são muito diferentes e que vai aí contra o que as rivais da Mercedes, contra as rivais da Red Bull, trouxeram para esse ano, que era copiar, né, ali as ideias do RB19. A Red Bull foi na contramão, trouxe coisas diferentes. E como a gente pode ver aí, o Halo também, que é algo que chama atenção, que é muito parecido com a ideia ali, né, com a solução que a Red Bull trouxe, que é muito parecido com o que a Mercedes utiliza no carro dela. É isso. Inspiração na ponta ali dianteira do sidepod, se é que a gente pode colocar dessa forma, também no design do Halo, né? Todo esse escoamento de fluxo de ar para a parte traseira. A gente sabe que a Red Bull acertou muito a mão nessa parte de trás do carro, que é muito importante, claro, quando a gente pensa também no funcionamento do assoalho, porque o ar vai passando e desde 2022, com a introdução do efeito solo de volta, na verdade, à Fórmula 1, né? A Red Bull tem saído à frente. Se tivermos mais imagens da Red Bull, pode colocar aí na tela, Jorge. E interessante, seria um verdadeiro esculacho, né, Isa? Se a Red Bull acerta com esse conceito aí de sidepod um pouco mais minimalista, ninguém está chamando de zero pod, mas já vi alguns chamando de mini sidepod.
ao passo que a Mercedes abandona completamente isso, inclusive troca o diretor técnico, sai Mike Elliott, e entra de volta o James Allison, né, Isa? E assim, é muito interessante a gente observar isso, porque a Red Bull ela joga um puta balde de água fria, né? Na Mercedes, porque todo mundo estava muito intrigado com aquela solução da asa, que a gente vai falar um pouco mais para frente, da Mercedes. Era o que estava causando assim, um grande frisson, né, entre o que foi apresentado dos carros e todas as equipes. E aí chega a Red Bull e fala: surprise! Olha o que eu trouxe para vocês. E assim, acho que é bom a gente destacar aqui, porque é uma mudança conceitual muito gritante que a Mercedes, que a Red Bull faz no carro dela. É importante a gente frisar isso, porque é muito carro, gente. Que a Red Bull faz uma mudança muito gritante. Esse carro, o RB20, ele assim é extremamente evoluído e avançado e conceitos bem diferentes do que a Red Bull trouxe no RB19. E é isso que deixou todo mundo assim, tipo, que tá acontecendo. Então, assim, eles surpreenderam todo mundo mais uma vez, e é isso que a gente vai observar, principalmente na pré-temporada. Vai dar certo? Todo mundo acredita que vai, né? Porque eu acho que se fosse para dar errado, eles não teriam seguido esse caminho. Mas é o que você disse, né? Se eles pegam esse conceito jogado fora pela Mercedes, aplica de uma forma ali um pouco diferente do carro deles e faz esse carro voar mais do que o RB19 voava, é um verdadeiro esculacho, para mim, beira a humilhação, sabe? É mostrar, assim, que os engenheiros da Mercedes foram incompetentes ao desenvolver uma ideia e não saber executar essa ideia da melhor maneira. Esse ponto que a Isa coloca da execução é muito importante, né? Porque o grande problema que a Mercedes viu nos últimos 2 anos foi a correlação do que se tinha de simulação, túnel de vento virtual, né? O famoso CFD, para a pista. E aí a gente vê o Adrian Newey aproveitando todas essas ideias. Vamos ver se de fato vai esculachar ou não, né? Nesse momento, Mike Elliott, Toto Wolff, Companhia Limitada ficam observando, talvez um pouco apreensivos. E agora temos a referida asa dianteira da Mercedes. Se quiser falar um pouquinho antes do layout, tudo mais rapidamente, e aí a gente aborda o que tem de polêmico nesse spoiler frontal aí do W15. Isa. Então, a gente vai tem esse carro que já tem o dedo do James Allison, né? Sempre que vem alguma engenharia diferente da Mercedes, que ainda precisa passar por escrutínio da FIA, a gente sabe que tem dedo do James Allison. Quem não se lembra do DAS, né? Que foi muito comentado. E a Mercedes vem com essa asa, ela não é muito diferente do que eles apresentaram nas outras temporadas. É sempre bom a gente lembrar que as equipes elas vão apenas evoluindo, né? Aquilo que elas já tinham no carro, ela vai tentando melhorar e vai usando, enfim, vai explorando no nível máximo que aquilo pode oferecer. E aí a Mercedes vem com essa asa que, assim, ela tem uma espécie de 2 segmentos. Então, assim, tem muita coisa que a Mercedes conseguiu explorar nesse regulamento, né, nessa parte do regulamento, que a FIA vai precisar dar uma olhada. Então, a gente não sabe dizer se é errado, se é ilegal e o que é. A gente só sabe que ela achou ali, né? Eu não diria uma brecha no regulamento, né? Mas ela achou um espaço nessa parte do regulamento para poder tentar essa flexão, essa flexibilidade aí em relação ao design que eles poderiam usar na asa. A grande questão aí é essa superfície superior, né, da asa dianteira. A gente vê ali a flecha vermelha e a flecha azul, e justamente entre as duas uma ranhura ali que seria onde a Mercedes está explorando essa suposta ilegalidade. Teremos de esperar para ver nas sessões oficiais se as equipes concorrentes vão protestar com relação a isso, mas o fato é que essa solução já traz uma polêmica e a gente vê na comparação que de fato é algo bem diferente, né? No canto superior ali da foto, na bolinha, a gente tem a asa antiga da Mercedes e agora a asa nova. E claro, de GP para GP é possível que a gente tenha alguma diferença também de solução de aplicação técnica nesse sentido. Mas vamos ficar de olho nesse aspecto. A Mercedes que mudou para a suspensão traseira push rod, é exemplo do que vem fazendo a Red Bull, então é algo que se aplica também à Aston Martin, e a gente vai aqui passar por outras equipes na sequência, puxando agora, pela Ferrari, né? Tratamos de Red Bull, de Mercedes, a Mercedes abandonando, portanto, o Zero Pod. Jorge, se tiver mais fotos aí ilustrativas da Mercedes,
antes mesmo da gente entrar na Ferrari, pode colocar na tela para a gente mostrar o layout completo aí do W15, né? A Ferrari segue com uma pintura tradicional, mas está aí esse spoiler dianteiro do W15 no detalhe e uma foto mais geral do carro para a gente ver essa nova solução de design que traz o prata em conjunto com o preto, né? A gente tinha visto aí essa alternância das cores nos últimos anos por conta, enfim, desde 2020 digamos, postura bastante ativista de Lewis Hamilton, na melhor das perspectivas, eu diria, contra o racismo, mas agora a gente tem esses dois espectros aí mixados no carro da Mercedes, né? O preto e o prata, no momento que a gente vê mais uma vez o detalhe da asa dianteira da Mercedes. Mas vamos adiante com a Ferrari. Ferrari que traz um design bem tradicional, né, Isa? Queria um pouco da sua visão geral sobre o SF24 antes da gente entrar nos detalhes técnicos. Então, a Ferrari, a gente até brincou, né, que tem uma revolução ali naquele carro que não é tão perceptível a olho nu, mas ela tá acontecendo ali dentro. É sempre bom a gente lembrar, é o primeiro carro totalmente no comando do Fred Vasseur, então algumas coisas foram mudadas de forma bem gritante, grande, assim. E o que a gente pode trazer desse carro da Ferrari é o seguinte, né? A carroceria do carro foi totalmente redesenhada, então é uma carroceria completamente nova. Eles diminuíram ali, né, o espaço, eles recuaram, né, o espaço do motor e da caixa de câmbio. Por que eles fizeram isso? Eles estão tentando, né? É um problema, na verdade, que a Ferrari carrega com ela há muito tempo, que é diminuir o desgaste dos pneus. Então, eles estão tentando fazer um carro mais equilibrado para conseguir reduzir esse desgaste exagerado que esse carro tem. E eles pensaram, ok, então a gente precisa redesenhar essa carroceria, reduzir alguns espaços para a gente conseguir equilibrar esse carro e fazer com que ele desgaste menos o pneu. A suspensão traseira continua a mesma, é o pull road, acho que, né, eles não quiseram trocar, mexer no que está dando certo. E o que tem acontecido com muitas equipes é que o bico, né, o nariz, como algumas pessoas gostam de falar, mas o bico, a maioria deles estão mais curtos. São bicos mais reduzidos, são bicos menores. Muitos deles, a asa, né, está sendo presa mais na parte da frente, mais na ponta. Então, a gente tem principalmente no tamanho do bico em relação a 2023, os carros estão chegando com bicos menores, a Ferrari foi mais uma das equipes que adotou um bico menor, mas a grande mudança mesmo, então, fica por conta disso. A gente tem uma carroceria nova, espaços reduzidos, esse sidepod, né, é sempre bom também a gente lembrar, se o Jorge conseguir colocar uma imagem de lado, mas se não tiver, não tem problema, que a Ferrari, ela trouxe ali, né, em 2022, aquele conceito de banheira que a gente brincou, que parecia, né, mesmo uma banheira visto de cima, mas ela traz no SF24 algo mais parecido com o da Red Bull do que essa banheirona que tinha no SF23. Eles continuaram, tá? Eles não abandonaram totalmente aquele conceito de banheira, mas eles trouxeram um pouco mais do que a Red Bull trouxe no RB19. Então, a gente tem um carro da Ferrari bastante modificado, e é sempre bom destacar que o conceito desse carro de 2024 vai ser usado vai ser usado em 24 e 25 para depois eles mudarem para 2026, que a gente tem aí a mudança dos regulamentos de motor. É uma adaptação do que a própria Ferrari já tinha introduzido nos carros dos últimos 2 anos, do que se vê na Red Bull e de outras soluções, né? A questão da suspensão traseira, a pull rod, ela é polêmica, a maioria das equipes seguiu o caminho da Red Bull no sentido da push rod, mas a Ferrari já se comprometeu com essa solução de pull rod e acabou mantendo isso, mas o Enrico Cardilli, que é o chefe de chassis, ele destaca que o arranjo dos componentes da parte de trás foi um pouco mudado, né? Então a Ferrari busca um pouco mais de eficiência e a gente viu ali o sidepod de downwash mesclado um pouco com a solução mais de barriga que a própria Ferrari já tinha introduzido. Então é um carro adaptado, já foi dito aí que 95% é diferente, mas não tem algo revolucionário como tem a Mercedes, por exemplo, né? A Mercedes abandonou de fato o conceito de sidepod dos seus últimos 2 carros. A Red Bull aplica conceitos da própria Mercedes desperdiçados pelas flechas de prata, no RB20, e a Ferrari faz um pouco de adaptação com base nisso tudo, no momento que a gente vê mais uma vez o bico, que é um destaque aí também do time de Maranello em 2024. Vamos adiante então, o que temos na sequência? McLaren, sempre importante falar do time de Woking, que terminou o ano passado bem próximo da Red Bull,
E Isa, pelo que eu andei pesquisando, a McLaren basicamente aperfeiçoou o seu side pod, porque a parte de assoalho e tudo mais já tinha sido alterada no decorrer da temporada passada, aliás, para se espelhar um pouco no que a Red Bull apresentou, né? Não à toa a gente teve ali do GP da Austin em diante, com as atualizações no carro da McLaren de 2023, um grande ganho de desempenho. Agora é basicamente seguindo essa tendência de desenvolvimento do carro. Então, não é um carro muito diferente. Talvez o mais consistente quando a gente pensa nas equipes que perseguem a Red Bull de fim de 23 para começo de 24. Algum destaque seu aí, seja do layout, enfim, da McLaren para esse ano de 2024? Manda bala, Isa. Então, a McLaren é interessante a gente observar, porque ela fez um primeiro lançamento e pegou todo mundo de surpresa, né? Que ela divulgou ali o layout de como seria o carro, e aí fez o lançamento junto com a Mercedes. Tem algumas diferenças, sim, que a gente pôde ver nos renders, principalmente no assoalho, só que a McLaren escondeu basicamente todas as mudanças do carro nas fotos lançadas. A gente não consegue ver muito bem o que tem de novo, o que foi de revolução feita pela McLaren, mas pelas declarações, né, do André Stella, do próprio Zac Brown, a gente consegue ver que a McLaren está seguindo ali a linhagem de evolução daquilo que ela apresentou no ano passado e que deu muito certo, né? E já no ano passado eles já vinham adotando o sidepod parecido com o da Mercedes, com o da Red Bull. Gente, eu já estou trocando Red Bull e Mercedes de uma forma. Ela vem ali aperfeiçoando, né? Encaixando da melhor forma possível para o seu carro. O sidepod da Red Bull, esse assoalho eu tenho quase 100% de certeza que não é isso que eles vão apresentar no Bahrein. Tem muita coisa que eles deixaram claro que vai ser desenvolvido ao longo da temporada. Então, assim, esse carro, né, que é o MCL 38, a gente vê muito dele aquilo que a gente viu no final de 2023, porque eles vão melhorar ainda mais o carro no decorrer de 2024. A McLaren faz muito mistério. A gente tem que deixar isso bem claro, porque a gente tem pouquíssimas informações técnicas desse carro, do que realmente mudou, do que é novo, mas pelas fotos, obviamente, a gente consegue ver a opção pela suspensão, a opção pelo sidepod, a gente dá para entender um pouquinho ali qual vai ser o caminho a seguir do assoalho, mas esse carro é uma incógnita para a gente em relação às novas soluções técnicas que foi abordada para 2024. Esse ponto do desenvolvimento ao longo da temporada é importante, né? Até porque a McLaren, a exemplo da própria Aston Martin, que trataremos na sequência, ela investiu muito em infra, né? Tem túnel de vento novo, parou de usar o que era da Toyota lá em Colônia, na Alemanha, e vamos ver se ela consegue perseguir o rumo de desenvolvimento da Red Bull ao longo do campeonato. Então, emerge aí nesse princípio de 2024 como talvez a principal concorrente, mas Ferrari e Mercedes tentam dar os seus pulos. Vamos falar da Aston agora, aproveitando o gancho, porque ela começou o 2023 muito próxima da Red Bull, né? A gente vê à esquerda a solução que seria aí do ano passado e à direita a solução nova. Mas o principal destaque está na parte traseira do carro, porque a Mercedes, de quem a Aston Martin é cliente, mudou o conceito de suspensão traseira, como eu expliquei, e com isso a Aston Martin agora tem a suspensão pushrod, a exemplo do que tem a própria Red Bull. E aí a gente vê também algumas leves alterações no sidepod. Então, é outra que segue um rumo de desenvolvimento, embora fique ainda um pouco mercê da sua fornecedora, né, Isa? O que você achou do layout aí da Aston Martin de 24, no momento que a gente vê a diferença da Aston do ano passado para desse ano, né? E a suspensão é justamente o destaque. À direita, a gente tem a nova suspensão. Manda bala, Isa. O interessante é que quando veio o carro da Aston Martin com essa mudança, né, a gente já imaginou, ok, então a Mercedes também vai vir com isso, porque ela é a equipe que fornece, né, o motor, enfim, tudo isso para a Aston Martin. A Aston Martin eu vi que, pelo que a gente conseguiu enxergar, não teve muitas mudanças, né, em relação ao que a gente viu de 2022 para 2023. Para esse ano vem ali um carro baseado no que eles desenvolveram mais para o fim da temporada, então a gente vê o sidepod mais parecido com aquilo que estava mais ali já Bahrein, Abu Dhabi, no fim ali mesmo, que eles fizeram as suas últimas atualizações. Então não tem muito o que destacar de diferença desse carro, né? O próprio Dan Fallows falar, a parte da frente é bem parecida com o que a gente tinha, é bem parecido com o que vocês vão ver com a Mercedes. A grande mudança para o nosso carro mesmo é a traseira, porque teve que mudar essa suspensão por conta do que foi oferecido, né, pela Mercedes.
E ele falou o seguinte: olha, é isso, o nosso carro não tá muito diferente, não. A gente só alterou quase todos os componentes da parte de trás, porque a gente meio que herdou essa nova suspensão da Mercedes, porque né, eles que oferecem a caixa de câmbio e a estrutura e tudo mais, então a gente precisou fazer essa grande mudança. Então, assim, é isso. O carro tá diferente, mas igual, basicamente. Bom, passamos aí pelo top 5 do último campeonato de construtores. Vamos abrir a segunda página da tabela do ano passado, começando pela Alpine. Isa está fardada aí de Alpine e vemos na tela o carro novo aí da equipe francesa, antiga Renault, para 2024. Um carro com algumas diferenças interessantes, né? Bom destacar rapidamente para além do layout, da pintura. É um carro basicamente novo, mas bastante distinto do conceito da Red Bull, né? Chama atenção especialmente a parte dianteira, as entradas de ar no sidepod e, por consequência, a lateral do carro. O que você achou da Alpine rapidinho, Isa? A Alpine foi um dos carros, assim, que quando a gente faz aquelas comparações, né? A gente pega a foto de 2023, 2024, é um carro que claramente é muito diferente do que a gente viu no ano passado. O sidepod é muito diferente. Eu tive a impressão de ser um carro até um pouco mais baixo, e aí eu não falo nem em relação ao assoalho para o chão, mas a altura do piloto mesmo, assim, sabe? Ali no cockpit, o halo para o chão. É um carro que vem diferente, né? Porque a Alpine, ela quer fazer essa revolução, essa mudança super radical na equipe para voltar à frente do pelotão, para brigar ali com Aston Martin e McLaren. Então, eles trouxeram esse carro bem diferente, quase todo redesenhado para esse ano, e ele vai continuar para 2025. O diretor técnico da Alpine deixou isso bem claro, que é o Matt Harmon. Ele disse que então que foi uma abordagem agressiva e que eles estão criando um escopo, né? Que é um escopo para poder eles conseguirem, ao longo da temporada, melhorar ainda mais esse carro para o próximo ano ele ser ainda mais competitivo. Boa, da Alpine, agora a gente até tem uma ordem meio aleatória dos carros com base na importância dos layouts vistos, né? Não necessariamente a gente segue a ordem do Campeonato de Construtores do ano passado e a gente aborda agora o famigerado VCarb 01, o carro da Visa Cash App RB, ex-AlphaTauri de 2020 a 2023, ex-Toro Rosso de 2006 a 2019. Uma pintura, aliás, baseada no que era Toro Rosso nos seus últimos anos, mas bastante diferente do que era o carro da AlphaTauri, bem parecido com o RB19. Isso está incomodando os rivais, inclusive, né, Isa? É tipo um mini clone do RB19, né? Se a gente colocar o RB19 e o VCarb 01, que todo mundo ficou intrigado porque eles tinham falado que era 02, então todo mundo perguntando, cadê o 01? Ele tá aí, esse é o 01, gente, é o primeiro da era VCarb. Esse carro é muito semelhante ao RB19. E isso gera preocupação, porque por ela ser, né, uma equipe cliente da Red Bull, é a irmã da Red Bull, eles utilizaram o maior número possível de peças disponíveis da Red Bull. Então, assim, tudo que podia ser compartilhado entre as duas tá aí, tá nesse carro. E, obviamente, eles iam construir um carro com conceitos muito semelhantes. Então, a gente pode ver que o sidepod é muito semelhante com o do RB19, a frente do carro é muito, muito semelhante, e aí eles só enfiaram ali as peças, né? Meio que construíram um carro em torno daquelas peças do RB19 para poder obter um melhor tipo de desempenho possível com o que o irmão dele tinha, né? Vamos ficar de olho se dá um salto aí na hierarquia das equipes. A antiga AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, enfim, esse novo nome é complicado. Vamos para Sauber agora, ou Team Kick Sauber, sei lá como que vocês vão chamar, Stake, enfim, cada país vai ter uma nomenclatura pelo visto, por conta de questões aí de legislação de plataformas de aposta. A Stake é uma plataforma de aposta, aqui que é uma plataforma de streaming, enfim, um carro bem diferente para marcar essa transição Alfa Romeo e o período ali intermediário depois vai virar a Audi a partir de 2026. Isa, para além da cor, que eu vou deixar você comentar, me abstenho de falar desse design, chama a atenção também a mudança para a suspensão por rod na parte dianteira. Então tem bastante gente otimista com esse carro. Mas o que você achou do design, hein? Horrendo, horroroso, terrível, péssimo para os olhos. Gente, não dá.
Esse verde é tenebroso, mas ok, tudo bem. Eu entendo que faz parte da cor da equipe. Não é que o verde é feio, é que ele foi mal distribuído. Só isso que eu queria dizer. A gente tem aí a Stake Sauber, Kick Sauber, enfim, com esse carro que, assim, a gente vai bater o olho e os carros vão lembrar muito o RB19, né? A maioria da galera da turma do fundão, com o dinheiro que tem, que não é muito, tanto quanto a Red Bull, tentou implementar essas soluções usadas pelo Adrian Newey nos seus próprios carros. Se eu não me engano, e me corrija se eu estiver, né, com uma informação errada, o novo diretor técnico é o James Key, né, o da Sauber. Faz um sim, isso. Então, eles têm aí um novo diretor técnico cuidando desse carro. Então, a gente vai ver algumas mudanças, né? A gente já consegue perceber essas mudanças em relação à Alfa Romeo do ano passado. Mas é tudo muito ainda escondido, porque as equipes elas fazem questão de deixar escondido durante a apresentação. Bom, vamos agora para o Williams. O time de Grove fez ali uma apresentação que, a meu ver, tem como destaque talvez a maior predominância do preto no design do carro, mas aquela ponderação que vale para as outras equipes, eu acho que vale ainda mais para essa de agora e para a próxima. Muito difícil de prever que esse carro que está aí na tela seja o carro que de fato apareça nos testes de pré-temporada no Bahrein, no próprio GP do Bahrein. Mas, Isa, matando agora Williams e Haas, o que você achou dos designs, pelo menos do que tange a pintura? Manda bala. Williams e Haas é impossível quase a gente falar sobre parte técnica, porque foram renders muito bem trabalhados, né? Não dá para enxergar as diferenças. E a gente só vai saber realmente o que acontece com esses dois carros, o que tem de novo no Bahrein. Eu ainda acho que no Bahrein algumas pessoas vão esconder para deixar realmente a gente ver o que tem de inovador no início da temporada. Mas falando em pintura, e design é óbvio que a gente ia ver muito preto, né? O carbono tomando conta, porque isso diminui o peso dos carros também, fica mais barato para as equipes, então cada vez mais a gente vai ter as equipes apostando num carro todo de carbono com alguns detalhes coloridos. Mas vou falar, o carro da Williams está lindão, o carro da Haas também está muito bonito, mas não são os dois meus preferidos. O meu preferido é o da Mercedes, eu achei linda ali a combinação de preto com prata. Mas o carro da Williams e da Haas, eles souberam usar muito bem, né, essa necessidade de usar mais o carbono do que a pintura, e o carro ficou muito, 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 muito bonito. Estou empolgada com essa Williams, porque eu acho que a Williams no ano passado deu um passo muito importante, e se eles continuarem aí, né, nessa evolução, mesmo que seja de pouquinho a pouquinho, a gente vai ter uma Williams brigando por mais coisas, mais rápido do que a gente imagina, e a Haas, ela precisa urgentemente mudar tudo. A gente não sabe o quanto o novo chefe de equipe tem dedo nesse carro, né? Porque foi basicamente construído todo ainda sobre o comando do Gunter Steiner. Então, vamos ver o que vai ser de diferente. E é a mesma coisa que eu falei. A gente olha, a gente vê ali muita coisa do RB19, o que a gente já imaginava que as equipes realmente fossem seguir ali no caminho de desenvolvimento da que a Red Bull apostou em 2023 e que ela, né, deu um chapéu, trucou todo mundo nesse ano e foi para o caminho inverso. É isso aí. Bom, a Haas de fato apresentou um render, né? A Williams até apresentou o seu carro usando ali um veículo real, mas a gente nunca sabe quanto disso vai ser replicado na pista, né? A Haas até fez um shakedown, mas essa ponderação sobre as mudanças do carro apresentado, do próprio shakedown para a pré-temporada e para o GP do Bahrein em si, elas são especialmente pertinentes com relação a essas duas últimas equipes. Isa, para entrarmos no consenso, então, mais bonito, Mercedes, concordo. Sauber, a mais feia? É isso. Para mim, Mercedes top 1, Williams top 2 e esse carro da Haas lindíssimo brigando com a Ferrari em top 3. E o mais feio disparado para mim é o Kick Sauber, Stake, essa coisa verde aí do Hulk em último. A Isa chutando a Sauber no que tange ao design, mas trocadilhos à parte, a gente quer saber a opinião de vocês sobre as pinturas e sobre essas soluções técnicas. A gente tentou trazer aqui um resuminho dos principais aspectos de cada carro, claro, fazendo as ponderações devidas, mas você está mais do que convidado a comentar aqui o que esperar dessa pré-temporada e, claro, por consequência também do campeonato 2024 da Fórmula 1. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de deixar também o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os alertas dos nossos vídeos gravados, debates, programas, enfim. Nesta semana de pré-temporada já voltamos com as nossas lives de Fórmula 1. Então, quarta, quinta e sexta, ali comecinho da tarde, 1 hora mais ou menos, de Brasília, a gente vai estar com vocês trazendo os destaques das atividades em Sakira. Então,
faça sempre o ritual da inscrição, da notificação ativada e, claro, do like, além do seu comentário sobre os carros. Temos também outro convite para você. Você pode ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Inclusive, na última, ele falou detalhadamente sobre pull rod e push rod nas suspensões. Claro, siga-nos em todas as redes sociais, acompanhe os nossos podcasts e você pode também fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link para fazer parte está aqui na descrição do programa. Falou, minha galera. Até a próxima. Tchau, tchau.